Oiê, bem-vindo, bem-vinda ao canal Entre Pra Morar. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre energia fotovoltaica. Você tá com tanta dúvida quanto eu sobre as novas regras, a nova lei, novo marco legal. Eu procuro informação, vejo um monte de coisa, mas ainda não ficou claro pra mim quais são essas mudanças. Então eu procurei uma especialista sobre o assunto, a Bárbara Rubin. Ela topou dar uma entrevista aqui pra mim e agora sim vai ficar tudo claro. Vem comigo, roda a vinheta e vamos para esse papo. Oi Bárbara, tudo bem? Bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem, Miriam? Obrigada por me receber. É um prazer para mim estar aqui com você. Eu queria que você, assim, se apresentasse melhor para todo mundo aí. Diz o que você faz tanto, né? Você tem muitas funções, né? Você trabalhando muito nessa área de energia renovável. Conta pra gente. Perfeito. Bem, eu sou advogada, eu trabalho no setor elétrico há 10 anos e eu trabalho com regulação do setor elétrico. Então, basicamente, entendendo como é que funcionam as normas do setor e ajudando a moldar um pouco melhor essas normas. Eu tenho uma empresa de consultoria. Nessa empresa, a gente assessora investidores que querem desenvolver projetos de energia renovável, seja para vender energia, né, em usinas de grande porte, seja para fazer usinas menores e fornecer um pedacinho dessa usina, por exemplo, para consumidores que são gente como a gente. E, além disso, eu sou vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a AB Solar. Então, Bárbara, você está super por dentro das mudanças que estão ocorrendo aí, né? Eu acho que tem muita gente com dúvida nisso, assim, recebo muitas perguntas em relação a isso. Conta pra gente, assim, né, de uma forma mais resumida e não tão técnica, se você conseguir, o que vai mudar, né? Como é hoje e como vai passar a ser? Perfeito. Acho que a gente pode dar um passo atrás, Miriam, só para contar também para quem está acompanhando a gente, que desde 2012 o consumidor de energia elétrica já pode aqui no Brasil gerar sua própria energia e receber um crédito na sua conta de luz. Então você instala, por exemplo, um sistema fotovoltaico, né, que é o nome que a gente chama para placa solar, no telhado da sua casa ou do seu comércio, por exemplo, da sua indústria, e aí você injeta uma parte dessa energia na rede da distribuidora que te atende. Eu, por exemplo, moro na capital de São Paulo, então eu sou atendida pela Enel São Paulo. A distribuidora vai contabilizar esse crédito que você está colocando na rede dela e no final do mês você vai receber esse crédito em quantia equivalente na sua conta de luz. E aí a sua conta vai ficar, então, o que você consumiu da rede menos o que você injetou. Você vai pagar o que sobrar dessa equação. Por isso que a gente fala que o nome desse sistema é um sistema de compensação de energia elétrica ou então um sistema de medição líquida, porque você paga o líquido da conta. Então essa é uma possibilidade que existe, ela surgiu lá em 2012 pela ANEEL. A ANEEL é a agência reguladora do setor elétrico. A gente costuma no nosso dia a dia estar mais familiarizado com a irmã dela, que é a Anatel, né, que é a agência que regula a telecomunicação. A ANEEL regula o setor de energia elétrica no país. E essa compensação, desde que ela surgiu lá em 2012, ela é capaz de abater, digamos assim, todas as componentes que tem na nossa tarifa de energia elétrica. Então, a gente, enquanto consumidor, mesmo quando você pega a sua conta de luz, hoje a conta já é super complexa para um consumidor que não está familiarizado com o setor entender. Mas aquela conta já é uma super simplificação do que, na verdade, está por trás dela. Então, quando a gente pega a nossa tarifa de energia, ela tem 6 macrocomponentes. Eu sei que parece meio técnico, tá, gente? Mas tô tentando. A nossa tarifa de energia tem 6 macrocomponentes. Quando a gente gera a nossa própria energia, a gente consegue abater todas essas componentes tarifárias. Então, essa é a regra que a gente tem em vigor desde 2012. O que mudou com a Lei 14.300, que foi publicada no dia 7 de janeiro de 2022 e criou o marco legal da geração distribuída, da geração própria? O consumidor que decidir gerar a sua própria energia só a partir do dia 7 de janeiro de 2023, quando ele injetar essa energia na rede, ele não vai mais conseguir compensar essas 6 componentes. Ele vai compensar um pouco menos. Então, imagina que você consome uma energia que custa, por exemplo, R$1 por quilowatt-hora. Hoje, você injeta e compensa R$1 por quilowatt-hora. Se você passar a gerar essa energia só a partir de janeiro de 23, né, depois disso, você não vai mais compensar R$1. Você vai compensar, por exemplo, 96 centavos. Aí depois você vai compensar um pouquinho menos.
Então, você vai perdendo um pouquinho o valor desse crédito de forma gradativa ao longo de 8 anos. É mais ou menos essa mudança. Não é simples, eu sei. Não, mas acho que ficou bem mais claro de tudo que eu li até agora, eu consegui entender bem melhor. Que bom, fico feliz aí com a missão. Não, foi ótimo. Mas aí, assim, o que isso implica tanto? Como é nos outros países, assim? A gente está muito atrasado em relação aos outros países? Na verdade, eu até diria que se a gente for olhar sob uma ótica de norma, de possibilidade, o sistema de compensação do Brasil é considerado uma referência no mundo. Então, o Brasil é considerado um dos países que tem um dos sistemas de compensação mais avançados do mundo em termos de possibilidade, em termos de benefício para o consumidor. Parece até estranho falar assim, porque a gente está muito acostumado ao Brasil estar atrás dos outros, né? Mas a gente ainda tem muito a crescer em termos de consumidores gerando a sua própria energia. Então, nesse sentido de adesão dessa possibilidade pela população, apesar de estar crescendo muito, a gente ainda está bem atrás. A gente bateu recentemente o marco de 1 milhão de unidades consumidoras gerando a própria energia ou utilizando créditos de energia elétrica, e parece um número enorme. Mas para a gente colocar esse número em perspectiva, o Brasil possui 88 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica. Então a gente percebe que a adesão ainda é muito baixa, perto do potencial que a gente tem no nosso país. Ah, que notícia boa, né? O Brasil ser referência, eu também não imaginava isso. Mas então, assim, esse novo marco, né? Essas novas regras, você acha que... Você concorda com ela? É um caminho mesmo? Isso não tem volta? Ou... Eu queria entender, assim, do ponto de vista pro consumidor final, isso é muito ruim, né? Tanto que a galera tá correndo atrás para conseguir aprovar os projetos antes de entrar em vigor. E isso não tem volta, é uma coisa que vai acontecer e a gente vai ter que pagar essa taxa. É uma lei, né? Já é lei. E já essa é lei, ficou sim. em discussão por muito tempo. E eu diria assim, até enquanto setor, a gente não queria que essa mudança viesse tão rápido, né? Então, apesar do sistema de compensação, inclusive 2022 é um ano muito icônico, porque é o ano em que o sistema de compensação faz 10 anos no Brasil de existência. Então, apesar de o nosso sistema já ter 10 anos, que pode parecer muito tempo, como eu comentei, a adesão ainda é baixa e grande parte desses consumidores fizeram essa adesão ao longo dos últimos 2, 3 anos. Então, a gente passou muito tempo, eu diria, patinando em todas essas possibilidades, por uma questão de preço, de custo, de ausência de linhas de financiamento adequadas, uma série de conjunturas. Então, o pleito do setor muito forte era de que essa alteração fosse postergada por mais alguns anos. Mas, infelizmente, a decisão do governo, a decisão da própria ANEEL e do Ministério de Minas e Energia é de que essa mudança precisava vir mais rapidamente. Então, sem dúvida alguma, sempre poderia ter sido melhor, mas a gente costuma falar que a gente tem que comparar, eventualmente, não com o que a gente tem hoje, que é essa compensação integral, mas com o que a gente teria se a gente não tivesse esse marco legal. Porque a proposta da ANEEL, que a agência trouxe para o setor em 2019... era taxar, digamos assim, esse crédito de energia em quase 60%. Então, a gente está falando assim que agora, com o marco, com o marco legal, no final desse horizonte de mais ou menos 8 anos, você vai perder mais ou menos o poder de compensação de cerca de 25% a 28% do seu crédito. Né? Então, a gente sairia de 1, por exemplo, para poder compensar 1 para compensar 0,72. Mas a proposta da ANEEL era muito pior. A proposta da agência, de fato, era terra arrasada para o setor. Então, acho que, frente ao cenário com o qual a gente estava lidando, ainda é uma lei que traz, que é vista como favorável e que ela traz segurança também, porque a gente conseguiu também colocar na lei a certeza de que o consumidor que decidir gerar a sua própria energia, né? Então, até o final do dia 6 de janeiro de 2023, vai ficar nessas regras de compensação mais benéficas até 31 de dezembro de 2045. É o que a gente está chamando de direito adquirido. E essa garantia, ela não existia antes. Então, a gente também está trazendo mais segurança para o consumidor que tomar essa decisão. Mas eu já quero dizer, gente, pelo amor de Deus, não deixe para eu tomar essa decisão no dia 5 de janeiro, porque vai ser uma confusão, sem dúvida alguma.
E você tá sentindo que tá tendo essa correria mesmo? Vocês sentem isso aí no setor? Porque eu moro num residencial aqui em Caçapava, interior de São Paulo. E no grupo dos moradores já tem um grupo separado só do pessoal fazendo o orçamento para colocar os painéis em casa antes de começar a nova regra. Que legal. Eu acho que sim, a gente tem sentido o mercado bastante aquecido. Isso foi uma coisa que surpreendeu positivamente o setor e o governo, porque mesmo durante a pandemia, o setor cresceu muito. E acho que a gente deve isso a algumas questões, mas acho que essa crise que a gente ainda está passando, né? Acho que a gente está tentando sair dela. Mas ela reforçou muito a necessidade da gente ter contenção de custos, né? Então, medidas que consigam reduzir os nossos custos fixos, seja do orçamento familiar, seja do orçamento da empresa. E aí, nessa ótica, gerar a sua própria energia é uma excelente forma de conseguir reduzir esses custos. Para a gente ter uma ideia, se a gente estiver olhando para uma pequena empresa, o custo de energia elétrica é o segundo maior custo fixo da empresa, só perde para a folha de pagamento. E para uma residência, hoje, o maior motivo de negativação do nome do brasileiro é falta de pagamento de conta de luz. O brasileiro não consegue mais pagar a sua conta de luz porque a conta cresceu muito. Desde 2015, a nossa tarifa de energia elétrica vem em crescentes ano a ano. Então, também outro dado interessante para a gente comparar e mostrar por que tem tanta gente aderindo a isso, lá em 2012, se você quisesse gerar a sua própria energia, o seu sistema se pagaria com a economia que ele produz para você em cerca de 12 anos. Hoje, o sistema se paga com a economia que ele gera em cerca de 4 anos. Então, isso é consequência de alta tarifária e de queda de custo de equipamento. Então, a gente está nesse cenário bastante favorável, sim. Eu diria que se a Selic não tivesse subido tanto, que acabou impactando os financiamentos também, as taxas dos financiamentos, a gente estaria vendo uma explosão ainda maior de procura pelo setor. Mas, mesmo assim, o mercado está bastante aquecido. Legal. E você acha que isso tende a diminuir esses anos? Assim, a gente de 12 passou para 4 agora, você acha que ainda tende a diminuir ou a gente vai estabilizar aí nesse investimento de 4 anos? Acho que a gente está chegando num platô. Tá? Esse período de retorno de 4 anos já é abaixo da média mundial. Então, para a gente ter uma ideia, numa média mundial, esse número é de 7 anos, mais ou menos. Então, a gente já está num patamar super favorável aqui no Brasil. E aí a boa notícia que eu tenho para dar, Miriam, é que quando a gente ouve até esse cenário de perspectiva de mudança que a Lei 14.300 vai trazer, às vezes isso gera a sensação de que assim, nossa, não vai mais valer a pena eu gerar minha própria energia. Mas não, os estudos que a gente fez na consultoria, sobretudo para um consumidor residencial ou comercial, um consumidor, né, de porte um pouco menor, é que essa mudança vai impactar o tempo de retorno dele em menos de 6 meses, numa média. Algumas áreas de concessão, né? Porque nesse setor a gente fala em área de concessão. O que é área de concessão? É a área da distribuidora que te atende, né? Então, algumas áreas de concessão são mais impactadas, mas numa média nacional, esse impacto vai ficar aí na casa de uns 6 meses. Ah, legal. Então, assim, continua valendo a pena mesmo com o novo marco, se você não conseguir ter... Porque, assim, muita gente me perguntou, eu tenho uma casa alugada, né? Eu não consigo fazer esse investimento agora, porque eu não vou fazer investimento numa casa que eu vou sair depois. Então, mesmo mais pra frente, quando as pessoas conseguirem construir sua casa, ainda vai valer a pena. Não precisa também sair correndo desesperado pra construir. Vai sim. E a boa notícia que eu tenho pra dar pro pessoal que não tem casa própria ainda... Eu tenho uma casa própria, mas eu não tenho um telhado próprio, né? Porque eu moro num apartamento, então eu também estou um pouco nessa situação. De que existem hoje modelos de negócio que são desenvolvidos, que a gente até chama de fazenda solar, que consistem em você ter empresas que investem na construção de uma usina de porte maior do que você colocaria, por exemplo, no seu telhado, e aí elas ofertam pedacinhos dessa usina para os consumidores alugarem. Então, ao invés de você comprar o seu sistema, você aluga um pedaço de um sistema que foi construído em outra região, mas dentro da área de concessão da distribuidora que te atende, e você vai receber um desconto na sua conta de luz. Então, você não tem uma economia tão grande como se você tivesse feito, de fato, a aquisição do sistema, mas, por outro lado, você não teve que desembolsar, né, esse valor de investimento e você não precisa ter um telhado disponível. E aí, essa economia na conta fica na casa de 10% a 15%. Minha avó, por exemplo, é mineira, minha família é mineira, minha avó mora em BH e ela faz parte, ela aluga um pedacinho de uma usina no interior de Minas. Super satisfeita com a conta, por sinal.
Que legal, eu não sabia disso. Mas assim, como que você procura por isso? Olha, hoje tem várias empresas já ofertando esse modelo. Há 1 ano, 2 anos, tinha menos, assim. A gente falava de 4, 5 empresas no Brasil. Hoje já tem mais. Para quem tiver interesse, eu faria uma busca como fazenda solar, economia na conta com energia solar ou aluguel de usina, coisas nesse sentido. Em geral, são as palavras-chave que essas empresas usam aí para os seus produtos. Ah, é só fazer uma busca e vai aparecer ali próximo da pessoa. Legal, boa dica essa. Então, para quem tava aí me perguntando que tem casa alugada, não existe ainda um jeito portátil de você levar, você conseguir gerar e levar para outro lugar, mas tem aí essas fazendas, então você pode pegar um pedacinho para você. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu recebi algumas perguntas, Bárbara. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente não falou. Ah, o off-grid. Teve muita gente que perguntou assim, e vale a pena fazer no sistema off-grid ou ainda não? Porque a última informação que eu tive a respeito disso é que as baterias eram muito caras e a vida útil delas não era tão grande assim, que não valia a pena. Eu acho que depende muito do que a pessoa procura, né? É igual o pessoal que fala, por exemplo, que não vale a pena, carro não é investimento, ou não vale a pena você comprar um imóvel próprio, mas eu acho que são decisões que não necessariamente você tem por uma questão de valer a pena economicamente. Então, hoje, financeiramente, se você tiver a possibilidade de estar conectado à rede da distribuidora, né, que é diferente de você estar, por exemplo, num sistema isolado, numa área em que a rede da distribuidora não chega. Aí, o ideal, de fato, é você usar essa possibilidade de compensar com a rede da distribuidora. Mas vamos supor que você tem um negócio, ou então, de fato, você é atendido pela rede, mas a rede é muito ruim, tem interrupção de fornecimento toda hora. Aí você começa a ter um valor agregado diferente, que é a garantia de suprimento de energia elétrica, que tem um valor que não é só econômico, eu diria. Né? Mas para você ter uma ideia, a gente falou que o tempo de retorno, né, de um sistema fotovoltaico hoje está na casa de 4 anos. Quando a gente coloca a bateria, esse tempo de retorno tende a dobrar. Então ele seria aí na casa de 8 anos. Eu acredito muito, Miriam, que o sistema, a gente vai começar a integrar mais a bateria com a geração de energia por meio dos carros elétricos. Né? Mas é uma crença que eu tenho porque você já poderia fazer isso, né? O carro elétrico, ele poderia ser uma bateria portátil, digamos assim, para sua casa, em que você consegue puxar a energia quando você precisar ou injetar nele do seu sistema fotovoltaico quando você não estiver consumindo. Então, acho que vai ser uma forma mais factível do consumidor, em geral, ter acesso. E você acha que em quanto tempo, assim, agora era outra pergunta que eu queria fazer do carro elétrico, que vai popularizar, vai baixar o preço do carro elétrico e a gente vai conseguir fazer isso? Tipo, 2 anos? Você acha que já rola? Não. Olha, os estudos internacionais, sobretudo da Bloomberg New Energy Finance, eles mencionam que mais ou menos em 2025 a gente já vai ter paridade de custo do carro elétrico com o carro a combustão. Aí eu acho que no Brasil, especificamente, a gente vai ficar muito dependente de uma questão de política tributária. Né? A gente ainda tem uma política tributária que, onera muito esse tipo de bem, o veículo é muito onerado por essa questão tributária, e ela é muito desigual entre veículos a combustão e veículos elétricos. Então, acho que a forma, se a gente vai conseguir reproduzir isso ou não, vai depender muito dessa questão. Mas a gente já tem discussão no Congresso Nacional, por exemplo, da vinda de políticas públicas que estabeleçam, de fato, metas para que as montadoras parem de vender veículos a combustão no Brasil. Por exemplo, que é uma medida que vários outros países já adotaram mundo afora. Então, também não me parece nada extraordinário. Ah, que bom, boas notícias. A gente tá precisando disso, né? Tá tão difícil. Tanta notícia ruim. Esse vídeo foi maravilhoso pra mim. Obrigada, Bárbara, por participar do canal, tanta informação. E a Bárbara tem um canal no YouTube também, pra quem quer se informar melhor. Você posta toda semana? Como que é seu canal? Eu posto a cada 15 dias, nos domingos. Então sempre tem um vídeo falando alguma coisa aí sobre o setor elétrico. E tem muita coisa lá já, que tá lá no canal pra você ver. Ela tira muitas dúvidas. E chama Bárbara Rubim mesmo o canal, né? É só entrar, buscar no YouTube Bárbara Rubim. Muito legal, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a você, sempre que quiser eu tô à disposição, pra mim é uma alegria falar desse assunto. Ó, eu vou querer, na verdade eu tenho um monte de pergunta ainda aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo, eu sei que você também tá super ocupada, mas quando você tiver mais um tempinho aí eu quero outro. Com certeza, tô aqui. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Tchau.
Espero que tenha ficado tão claro pra você aí como ficou pra mim. Acho que ela explicou super bem, agora tá claro. Então também esse novo marco não é uma coisa tão ruim assim, né? Se a gente for comparar com o que era a proposta da ANEEL, com o que ia acontecer. Mas se você tem dúvidas, mais dúvidas, coloca aí no comentário que eu quero fazer outros vídeos sobre isso e tirar as dúvidas aí, as minhas e as suas também. Um beijo, até o próximo vídeo.